Enquanto não temos, trazemos agora a pesquisa em Fortaleza, a Real Time Big Data, que tirou mais um retrato da eleição. Esse retrato vem depois de adesões anunciadas, de neutralidades anunciadas na eleição. A gente viu Eduardo Girão declarando apoio ao candidato André Fernandes, o ex-prefeito Sarto se mantendo neutro na disputa eleitoral. E aí, qual é o retrato depois dessas adesões ou não adesão e o início da propaganda eleitoral, o início da campanha no segundo turno? Põe na tela, então, pesquisa Real Time Big Data para a Prefeitura de Fortaleza, Alessio. O período foi realizado de 12 a 14 de outubro, 1.000 pessoas foram entrevistadas, a margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. Vamos então aos números. André Fernandes, do PL, 45%. Evandro Leitão, do PT, 45%. Temos mais brancos, nulos, indecisos. Estes são votos totais. Brancos, nulo ou nenhum, 6%. Não sabe ou não quis responder, 4%. Aí então, aí são votos válidos. Isso, votos válidos, 50% para cada um dos dois 50%. candidatos. O cenário segue inalterado e a disputa acirradíssima. Francis Teixeira. Ananias, o que vai definir a eleição são os indecisos, esse percentual que pendendo ou para o Evandro Leitão ou para o André Fernandes, que vai definir quem será o próximo prefeito de Fortaleza. Porque chegamos a esse segundo turno na capital do Ceará, se você for analisar os dados friamente, o André Fernandes é do favorito, porque o capitão Wagner tinha um eleitorado de centro-direita, conseguiu mais de 14% dos votos válidos, tinha o Girão também que conseguiu pouco mais de 1%, e ele teve mais de 40% dos válidos no primeiro turno, e uma diferença de mais de 80 mil votos para o Evandro Leitão. Mas quando você olha os bairros de Fortaleza, o André Fernandes venceu em 89 bairros e o Evandro Leitão em 21 bairros. E desses bairros que o candidato bolsonarista venceu, uma parcela significativa deles, Ananias, são bairros de periferia e bairros que votaram no presidente Lula na eleição passada. Então é um eleitorado que, na visão do Partido dos Trabalhadores, pode inclusive converter esse voto do André Fernandes para o candidato do PT, Evandro Leitão. Então, para isso que a campanha do petista tem colado cada vez mais a imagem do deputado federal na imagem de Jair Bolsonaro, para reconquistar esse eleitorado da periferia que acabou votando no candidato do PL, André Fernandes, muito por conta da sua campanha extremamente popular. Então, por isso que a gente chega agora a esse cenário de um empate numérico entre os dois candidatos. Eu vejo que já é uma parcela desse eleitorado lulista que acabou votando em André Fernandes, mas que está descobrindo quem ele realmente é. Lembrando, Osmando, que o André Fernandes chegou na frente no primeiro turno da eleição, agora as pesquisas já apontam um empate, e a gente tem aí um cenário do mais cristalizado no Brasil, onde há PL de Bolsonaro de um lado e PT de Lula do outro. Se a gente for para a lógica da eleição presidencial, em que o presidente Lula teve uma maioria expressiva, esmagadora em Fortaleza, é compreensível que há uma aposta para que o Evandro vença essas eleições, porque há uma tendência, havia uma mistura de eleitores da periferia, eleitores de baixa renda, porque haviam dois candidatos de direita e uma confusão que muitas vezes não consegue ser esclarecida na cabeça dessas pessoas, mas agora no páreo a páreo você já vê um empate rigoroso de 45 a 45 e uma tendência realmente, como está se verificando, de que eleitores que votaram na direita no primeiro turno, ou no capitão ou no Fernandes, tendem a repensar o voto e a voltar às suas origens votando no Evandro. Eu acho que vai dar Evandro. E Evandro que tem um reforço de peso, e não é Lula, Cíntia, quem é? Então,